60 dias. São 8 semanas. 1.440 horas entre você e o caos tributário de janeiro de 2026. Você assistiu 11 episódios, aprendeu sobre IBS, CBS, split payment, cadastro, apuração assistida, fluxo de caixa, descobriu os 7 erros fatais. Agora, a pergunta de R$ 1 milhão é: e agora? O que fazer? Segunda-feira, 8 da manhã, você chega no supermercado, chega na sua loja, por onde você começa? Nos próximos 12 minutinhos, eu quero te dar o roteiro exato, 60 dias, semana a semana, com checklist executivo. Você já pega aí papel e caneta e vamos trabalhar. Eu sou o Fabrício Tonegutti, sou advogado tributarista, sou diretor da Mix Fiscal. Nos últimos 20 anos, a gente implementou e parametrizou o cadastro tributário de mais de 10 mil lojas de supermercado no Brasil inteiro. E nos últimos 18 meses a gente vem adaptando toda a nossa metodologia para a reforma tributária. Seja muito bem-vindo a esse episódio 12, é o último episódio da nossa série sobre a reforma tributária. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, né? Ativa aí o sininho, porque esse é o episódio que transforma tudo o que você aprendeu nos últimos 11 episódios em ação concreta. Antes de começar, eu quero falar aqui 3 coisas importantes. Eu quero que você primeiro tenha uma ideia assim entre o que é realidade e um idealismo. Eu sei que você está pensando assim, Fabrício, poxa, o ideal era eu ter começado 1 ano atrás. O Pão de Açúcar começou há 1 ano e meio, o Carrefour começou há 15 meses, eu estou começando só agora. Você está atrasado, eu não vou mentir. O ideal era você ter começado lá atrás, no começo desse ano, e teve gente que começou até antes. Como eu disse, o Pão de Açúcar ele começou já faz 18 meses, o Carrefour há 15 meses, e você vai ter 2 meses entre agora e o começo de janeiro de 2026, onde a gente vai ter o Go Live obrigatório da reforma tributária. Mas, Fabrício, dá tempo? Dá. É apertado? É. Vai exigir foco total? Vai. Mas é possível. Antes de eu te dar o roteiro, você precisa entender 3 coisinhas sobre 2026. Se você é do Simples Nacional, respira. 2026 não é para você ainda. Simples Nacional, MEI, regimes diferenciados estão dispensados em 2026. A obrigação vai começar mesmo em 2027, mas se você é lucro real ou lucro presumido, 2026 é a sua realidade. Você precisa estar pronto lá em janeiro. Segunda coisa, 2026 é um ano de um projeto piloto. Eu quero que você entenda que as alíquotas ainda vão ser simbólicas, 0,9 para a CBS, 0,1 para a IBS. É um teste operacional. O risco não é você pagar mais imposto, não conseguir emitir cupom e travar a sua operação. Terceira coisa é, gente, o tempo passa e passa rápido. 2027 está aí e a gente vai começar a reforma para valer. Vê, 2026 esse projetinho piloto, 2027 a CBS já começa pleno vapor, o imposto seletivo começa a funcionar, split payment começa, 2029 até 2032 o ICMS vai caindo, o IBS vai subindo, e em 2033 a gente começa com o IVA dual completo, regra valendo. Por isso, tem que se preparar agora, isso é crítico. 2027 a CBS já vem aí, e para isso você precisa chegar em 2026 já rodando suave para não sofrer em 2027. Agora a gente vai para esse primeiro roteiro de 2 meses, é o tempo que nós temos até 2026. Primeiro mês, a gente vai fazer um diagnóstico e vai fazer uma ação paralela. Você não vai ter tempo de fazer a auditoria de 1 mês e depois começar a implementar. Você vai ter que fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Então o que você vai fazer? Você já vai chegar na segunda-feira, começa com a auditoria do seu cadastro. Quantos produtos você tem cadastrados? 5 mil, 10 mil, 20 mil? Quantos tem algum erro crítico, NCM errado, SEST faltando, descrição que está incompleta, classificação fiscal que já não se usa, você inventou? Você lembra lá do episódio 11? 87% dos supermercados têm mais de 200 erros críticos no seu cadastro. Você precisa saber se é o seu caso. Como é que você vai fazer isso? Você vai ter 3 opções. A primeira, se você tem um sistema de gestão moderno, vai rodar lá um relatório de crítica fiscal. Segundo, você pode tentar rodar o seu validador do SPED na Receita Federal. Terceiro, poxa, fala com a gente vai resolver isso em 48 horas para você. Terça-feira, você vai fazer a sua avaliação do seu ERP.
Você vai ligar para o seu fornecedor de sistema, seja lá qual for ele, você vai fazer uma pergunta. Vocês estão homologados para a nota fiscal 4.0, com IBS, CBS, com imposto seletivo, conforme a nota técnica 2025-002, a versão 1.3. A nota técnica 2025-002, ela criou novos campos, C-Class-Trib, novos CSTs de IBS, CBS, enfim. Um erro em algum desses campos novos vai fazer com que a nota simplesmente seja rejeitada. Você não vai emitir cupom fiscal. Agora, se a resposta for sim, a gente está pronto desde o dia tal, ótimo. Se a resposta for, a gente está trabalhando nisso ainda, perigo, está tarde. Se a resposta for, o que você está falando mesmo? É sinal de desespero. Troca de sistema urgente. Bom, chegar na quarta-feira, você vai fazer um mapeamento de processo. Vai pegar um caderno, você vai abrir o seu Google Docs e vai começar a mapear o seu fluxo, como é que entra a mercadoria, como é que você confere a nota do fornecedor, como que você emite cupom fiscal, como que você fecha o mês, como que você apura o imposto. Você vai fazer esse levantamento, vai anotar tudo, porque qualquer ponto que não funcionar a partir de janeiro vai travar a sua operação. Você precisa saber exatamente o que é que você precisa fazer a partir de janeiro. Quinta-feira, você já faz reunião com o seu contador. Se não agendou ainda, agenda agora. Faz as perguntas certas. Primeira pergunta que você tem que fazer para ele: olha, você já estudou a Lei Complementar 214 de 2025? Segunda, você vai perguntar: você já fez algum treinamento sobre esse IBS-CBS? 3, você já simulou a nossa apuração no novo sistema? 4, você tem outros clientes de varejo que você já está preparando? 5, você vai me atender em janeiro de 2026 ou você vai estar sobrecarregado e não vai dar conta de me ajudar? Se o seu contador titubear, se ele não souber responder essas perguntas com segurança, provavelmente você vai ter um problema. Porque um contador despreparado em janeiro de 2026, eu vou dizer, é melhor não ter contador nenhum, como se isso fosse possível. Estou brincando, gente, para você entender a gravidade da situação. Eu quero que, ainda nessa primeira semana de preparação, na sexta-feira você já faça a simulação do seu fluxo de caixa. Eu te contei um case no episódio 10, você lembra dele? Um supermercado que descobriu um buraco de 180 mil reais. Você precisa simular isso. Tem uma planilha disponível para você aqui na descrição desse vídeo. Você vai lá, preenche ela, pega o teu faturamento médio, pega o percentual de compra parcelada, pega as suas vendas em cartão, simula o split payment, simula a defasagem dos seus créditos de IBS-CBS, descobre em que mês que você vai precisar de um capital extra. Porque o split payment ele não vai aumentar o seu imposto, mas ele vai tirar dinheiro do seu caixa antes. Você trabalhava com o dinheiro do fisco, agora o fisco vai trabalhar com o seu dinheiro. Você precisa de mais capital de giro. Você entendeu essa semaninha, esse ciclo que eu estou te mostrando? Agora, na semana 2, a gente falou já sobre a semana 1, ponto a ponto, vamos um pouquinho mais rápido. Semana 2 é sobre pessoas e sistemas. Você não vai implementar reforma sozinho. Você precisa de um time. Eu estou chamando esse time de squad de transição. Quem é que você precisa no seu squad de transição? Você vai precisar de 5 pessoas ou 5 funções, tá bom? Você vai precisar do seu fiscal, óbvio, essa pessoa tem que liderar esse squad de transição, ela precisa conhecer de tributação, precisa entender de IBS, CBS, ela precisa ser a ponte entre o contador e a sua loja. A segunda pessoa, ou segunda função que você tem que ter é alguém de TI ou de sistema, alguém que cuida do seu ERP. Quem vai atualizar, quem vai homologar, quem vai testar. Se você não tem uma pessoa dedicada à TI, se essa pessoa é você, é o seu gerente, alguém que se vira com tecnologia, tudo bem, tudo bem. Bota essa pessoa lá dentro desse squad de transição. Terceira coisa, você tem que botar o financeiro nesse squad. Quem cuida do fluxo de caixa, porque o split payment não é um problema fiscal, ele é um problema financeiro. Então, junta essas pessoas.
A quarta pessoa que você vai colocar nessa squad é agente de compras, quem negocia com os fornecedores, porque você talvez tenha que renegociar prazos, talvez tenha que negociar descontos, tem que verificar se ele não está repassando custo para você. 5, você tem que ter alguém de operação, um gerente de loja, alguém que conhece a ponta, o recebimento, caixa, estoque. Ah, Fabrício, mas eu não tenho essas 5 pessoas, eu sou pequeno, estou começando, eu não tenho essa estrutura toda, não. Eu sei, eu conheço, tudo bem. E o que acontece é, tem uma mesma pessoa que acumula várias funções. Tudo bem, você vai pegar essas funções e colocar. Você é o fiscal e o financeiro, seu gerente é o TI e operações, tá bom. Teu comprador é só compras, tá bom. Você vai ter que colocar essas pessoas que representam essas 5 funções aí no seu comitê, no seu squad de transição. O que cada um vai precisar fazer nos próximos 60 dias, define isso com esse grupo de transição. Cria um grupo lá no WhatsApp, comunicação diária, não deixa esse assunto esfriar. Em paralelo a essa formação do squad, você já tinha que pegar o TI e começar a discutir a atualização do seu ERP. Instala ele num ambiente de teste, você não vai ficar esperando, você vai começar agora. Experimenta, testa, emite lá um cupom em ambiente de homologação, enfim. Na terceira semana, você já vai começar agora a limpeza do seu cadastro. Você vai ligar para todo mundo que é crítico para a sua operação. Você vai ligar para o fornecedor do seu ERP, vê lá com ele um cronograma de atualização, quando é que vai ficar pronto, qual é a data, qual é o seu compromisso comigo. Você já se organiza, você cobra as pessoas, você tenta já alinhar o que você vai esperar de cada um. Fala com o seu contador, alinha a frequência de reuniões durante o período de transição. Você tem que fazer isso nos próximos 6 meses, faz isso a cada 15 dias, você não vai fazer isso a cada 3 meses. Fala com o seu banco, vê se ele tem uma linha de crédito específica para te ajudar na transição tributária. Fala com o Itaú, Bradesco, Santander, eles vão ter produtos que vão poder te ajudar. E com certeza com juros menores que cheque especial. Claro, você não vai esperar ter um problema para depois ir atrás dele. Você já negocia antes. E fornecedores? Você tem lá 700 fornecedores, você não precisa ligar para todo mundo, você vai ligar para os 20 maiores. Você vai perguntar, ó, vocês estão preparados para emitir nota com IBS, com CBS a partir agora de janeiro? E aqui eu quero que você trace um plano ousado. Eu quero que você trace um plano para gerar caixa ao longo de 2026. Presta atenção no que eu estou dizendo. Gera caixa em 26 para você comprar à vista em 27. Você liga para ele, podemos renegociar os prazos? Qual o desconto para eu pagar à vista? Agora, se você não juntar esse caixa, você vai precisar de fluxo para segurar os créditos que são vinculados aos seus pagamentos de IBS e CBS. Fala com o pessoal das maquininhas, PagSeguro, Stone, Cielo, Rede, confirma a compatibilidade com o Split Payment. O sistema de vocês vai fazer a retenção automática de IBS, CBS. Poxa, Fabrício, isso é óbvio. Não, se importe, ligue. Em paralelo a essas ligações, o seu fiscal precisa começar a limpeza do cadastro. Tem lá 347 erros que você descobriu lá na semana 1. Você precisa começar a corrigir, produto por produto. Tem um monte de descrição errada. Começa a corrigir as descrições dos produtos. Estamos fechando o primeiro mês e na semana 4 você precisa fazer a homologação da nota fiscal 4.0. Tudo precisa fechar. A limpeza do cadastro tem que estar completa, a atualização do sistema já tem que estar testada, a homologação com a Receita tem que estar funcionando. Você vai lá e emite 100 notas fiscais de teste no ambiente de homologação da Cefaz. Não é nota real, não vai gerar imposto para você, é uma simulação. Mas vai validar se os campos de IBS e CBS estão corretos. Você então se prepara e sabe o que vai te esperar lá em 2026. Essas 100 notas que você gerou passaram sem rejeição? Beleza, seu sistema está pronto. E se der erro, você descobre agora e não lá em janeiro, na frente do seu cliente, quando o seu caixa começar a travar. Então, no final agora de novembro, você tem que ter os seus erros de cadastro corrigidos, o seu ERP atualizado e homologado, emitindo cupom já preparado com o IBS e CBS. Você tem que ter feito a sua simulação de fluxo de caixa,
para ver o impacto que vai dar. Você tem que ter o seu squad formado, alinhado, e você tem que ter todo mundo que é interessado nisso, validado, crítico, já pronto para começar a ter mão na massa. Se você não tem essas 5 coisas no final do primeiro mês, não adianta você querer ver as tarefas do segundo mês. Volta, termina isso e aí você segue. Se você terminou, ok, a gente vai agora para o mês 2, onde você coloca tudo em prática. Pessoas treinadas, com o piloto já controlado, com uma rede de segurança estabelecida. Semana 5 é o seu elo mais importante, que é você treinar a sua equipe. Você vai treinar 5 grupos. Faz realmente treinamento. Junta, bota todo mundo numa sala, faz presencial, obviamente, se você puder. Você junta o seu time fiscal, bota lá 4 horas de treinamento, vai falar sobre o que é que muda. O IBS ele não é só o novo ICMS, ele está unificando o ICMS e ISS. É uma tributação estadual e municipal juntas. CBS que substitui PIS e COFINS. Imposto seletivo que em 2027 vai entrar para cigarro, bebida alcoólica, enfim, para uma série de outros produtos. Isso vai aumentar o seu custo. Você já prepara isso. Você já prepara os seus campos novos nos seus cupons fiscais, IBS, CBS, IS. Faz as validações automáticas, as validações cruzadas. Simula a apuração assistida, ensina ele sobre a apuração assistida, artigo 46 da Lei Complementar 214. Se você não contestar essa apuração no prazo que você vai dar, a Receita considera que aquele saldo a pagar é o saldo verdadeiro, é o saldo que você de fato vai ter que pagar. Então, prepara o seu time. Depois, prepara o seu time de frente de caixa. O que é que pode dar errado? A nota fiscal não autorizou, o cupom não foi emitido, deu erro no campo Seclastrib, o cliente está reclamando do split no cartão. Deu uma devolução aqui que está complicado, não tem os campos do estorno. Como é que você vai resolver? Não entre em pânico. Você tem que ter o telefone do suporte, você vai criar essa regrinha. Olha, se acontecer isso, liga para fulano. Se acontecer tal coisa, fala com o gerente. Se acontecer tal coisa, diz assim para o seu cliente. Combina. Depois vai treinar o pessoal de recebimento de mercadorias. Você vai lá mostrar como que vai vir a nota do fornecedor, vai vir diferente, vai ter campo novo, IBS, CBS. Se tiver errado, o que você vai fazer? Você vai aceitar, vai rejeitar? Para quem que você vai ligar? Treina as pessoas, treina a conferir os campos obrigatórios, treina a identificar os erros críticos, diferenciar o que é importante do que é um erro simples, saber quando parar o recebimento ou quando ele puder dar sequência. Treina o seu financeiro. Treina ele a entender o split payment na prática, entender o impacto no fluxo de caixa, quanto que você vai precisar de capital extra, como monitorar o seu crédito acumulado, como que você vai conciliar a sua venda de X, mas eu recebi só Y. O governo ele reteve esse valor de Z, eu vou recuperar o valor tanto daqui a X dias, enfim, simula tudo isso no tempo. Treina também o seu compras. Treina a renegociar prazo, validar a nota com os fornecedores, como identificar que um fornecedor está pronto ou não está pronto para ser um fornecedor idôneo para você. No final da sua semana 5, a sua equipe precisa estar preparada. Porque em janeiro, quando der problema, não vai dar tempo de aí você parar todo mundo para treinar, porque é um Deus nos acuda. Quando começar a semana 6, você vai começar a fazer um projeto piloto, ativar aquilo em uma loja. Você ativa na menor loja, com o movimento mais controlado. Por que você vai fazer em uma só? Eu tenho 5 lojas. Pô, faz em uma. Porque se der problema, você concentra os seus recursos, o seu time, as suas pessoas num lugar só. Eu tenho 3 lojas, ativei nas 3 lojas. Se as 3 travarem, você não consegue apagar incêndio em 3 lugares diferentes ao mesmo tempo. Então você concentra em uma única loja, um único lugar. O sistema novo, ele vai entrar em paralelo com o antigo. O que isso significa? Você emite a nota
no jeito novo com IBS e CBS, mas você consegue confrontar e se você precisar, você tem um recurso do sistema antigo que você já conhece. Se os números estão batendo, ótimo. Se não baterem, você tem que investigar. Você vai conferir 100% das operações na primeira semana. Óbvio que você vai ter que fazer isso. Nota por nota. É chato? É, mas é essencial? É essencial. Você, com certeza, vai encontrar problemas. Sempre tem problema. Sempre vai ter uma nota que rejeita, o sistema do fisco que cai, um campo que não preenche automaticamente, um cliente que reclama, fornecedor que emitiu nota errada. É normal. O que você vai fazer? Conforme as coisas vão dando errado, documenta tudo. Faz uma planilha simples, data, hora, qual foi o problema e qual foi a solução. Sabe por quê? Porque esses problemas eles vão se repetir quando você expandir isso para as outras lojas. Você documenta qual foi o problema, qual é a solução. Você reduz a paranoia do piloto, sabe? Na semana 7, você já não precisa mais conferir 100% das notas. Confere por amostragem, 30%, 40%. Pô, se o piloto funcionou, agora sim eu já consegui confrontar, já consegui comparar. Agora eu posso ir para a loja 2, mas você vai fazer uma loja por mês. Chega numa segunda-feira, ativa a loja 2. Monitora intensivo por 3 dias. Tudo deu certo? Ativa a loja 3. Você nunca vai ativar todas no mesmo dia. Vou sair virando tudo. Não faz isso. Você nunca ativa numa sexta-feira. A gente já aprendeu isso. Se der problema numa sexta-feira, você trabalha o final de semana inteiro e você não tem os mesmos recursos à sua disposição. A gente vai chegar no final da semana 8, é a mais importante, porque é quando você vai fazer a sua primeira apuração assistida, simulada, mas como se fosse real. Você vai fazer a sua apuração assistida. Você lembra lá do episódio 7? O fisco ele vai calcular os seus impostos automaticamente. Ele vai te mandar um relatório dizendo, ó, você deve X reais de IBS, Y de CBS, você tem tanto de crédito, esse é o seu saldo, tem que pagar tanto. Você tem que conferir. Você não pode confiar cegamente. Porque se algum documento foi errado, o fisco vai calcular errado. Ele pode errar. Se o seu cadastro tiver erro, você tem um prazo para contestar, e que fique claro, esse prazo ainda não foi definido, ele vai ser definido ainda em regulamento, mas se você não contestar isso dentro desse prazo, tchau, presume-se correto o valor apurado. O artigo 46 da Lei Complementar 214 já explica essa lógica da contestação dessa apuração assistida. Mas, Fabrício, como é que eu faço para conferir? Você vai pegar os relatórios que o fisco vai te mandar, você vai comparar com a apuração que o seu sistema vai fazer, o seu ERP vai fazer, e você vai confrontar isso ainda com o que o seu contador estiver apurando. Se os três estiverem batendo, beleza. Se não bater, investiga. Onde que está, qual é o documento que está dando divergência. Teve crédito que o fisco não reconheceu? Contesta. Teve débito que você está dizendo que está errado? Contesta dentro do prazo que você vai ter. No final da semana 8, ao final desses praticamente 2 meses, todas as lojas vão estar operando, se você tem 2, 3 lojas. Primeira apuração simulada já vai estar validada, equipe treinada, processos e problemas documentados. Em 60 dias, você fez o que muita gente não vai conseguir fazer. Você preparou o seu supermercado para a maior mudança tributária dos últimos 57 anos. E se algo der errado? Bom, se esse roteiro fez sentido para você, se você está planejando seguir esse roteiro, eu quero te pedir um negócio. Já deixa um like aqui. Isso vai ajudar o algoritmo a mostrar esse vídeo para mais gente que precisa e como tem gente que precisa. Agora, eu preciso ser honesto com você. Eu acabei de te dar um roteiro de 60 dias. A realidade é a seguinte: mesmo você seguindo o roteiro, vai dar problema. Sempre dá problema. Vai ter fornecedor que não vai estar pronto. É normal. Vai ter nota que vai rejeitar. Às vezes nem é culpa sua, às vezes é culpa do fisco. Vai ter campo que o sistema não vai preencher. Vai ter operadora de caixa que vai esquecer o treinamento que você deu, vai ter a operadora que acabou de ser treinada, que vai sair, você vai ter que repor uma pessoa nova. Gente, isso é o dia a dia, isso é normal. Isso não é um problema seu, não é uma falha sua, é a natureza de uma transição com um impacto desse tamanho. Então, o que é que você vai fazer quando der errado? Respira, não entre em pânico. Todo problema tem solução.
todo problema tem solução. Segunda coisa, documenta, tira print, anota o erro. Isso vai ajudar a quem for te ajudar. Você não diz assim, não tem nada funcionando. Pô, o que é que não está funcionando? Documenta, mostra. Depois, 3, aciona o seu suporte, aciona o squad de transição que você criou, o contador, fornecedor do RP, mix fiscal, se você for cliente nosso, aciona a gente. E lembra, você não é o único que vai estar passando por isso. Todo supermercado do Brasil vai passar pelo mesmo cenário. A diferença é que você se preparou. E quem se prepara acaba gerando uma rede de segurança ao redor. Você sabe qual que é a grande lição aqui desses 12 episódios dessa série? A grande lição é que a reforma tributária, ela não é só sobre impostos, sobre tributos. Ela é sobre resiliência. O varejo brasileiro, ele sobreviveu a tudo. Ele sobreviveu a Plano Collor em 1990, confiscou poupança. Ele sobreviveu à hiperinflação nos anos 80, sobreviveu a 6 recessões, pandemia 2020, Dilma. E sabe como que sobreviveu? Não foi o tamanho da loja, não foi dinheiro, foi adaptação. O Pão de Açúcar existe desde 1948, são 76 anos. Ele sobreviveu porque ele sempre se adaptou. O Carrefour entrou no Brasil em 1975, já são quase 50 anos, e ele continua aqui porque ele se adaptou. Quantos anos tem o seu supermercado? Tem 10 anos? 20? 30? Se sobreviveu até aqui, é porque você é forte, porque você é resiliente, porque quando aparece um desafio, você não desiste, você se adapta. A reforma tributária é só mais um desafio na sua jornada. Talvez seja maior do que os anteriores, talvez, mas você não é o mesmo cara, a mesma pessoa de 10 anos atrás. Você tem mais experiência, você tem mais conhecimento, e agora, com esse vídeo aqui, você tem um roteiro, você tem o que fazer, um passo a passo. E tem mais uma coisa: você não está sozinho. A Mix Fiscal já fez isso 10 mil vezes nos últimos 20 anos, isso não é um número figurativo. Nós implementamos a parametrização tributária em supermercado de todos os tamanhos. De gente que tem uma loja a quem tem 100 lojas. De quem tem 100 mil de faturamento a quem fatura 500 milhões por mês. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, a gente evitou mais de 487 milhões em multas para os nossos clientes. Nós corrigimos 32 milhões de produtos cadastrados. Nós processamos mais de 1 bilhão de notas fiscais. E na reforma tributária, a gente está oferecendo o que a gente faz de melhor. Oferecendo um diagnóstico gratuito de 40 minutinhos. A gente vai olhar exatamente como está o seu cadastro, como é que está o seu sistema e entender como funciona a sua operação. E eu vou te dizer com transparência onde é que estão os seus maiores riscos. O que é que você consegue fazer sozinho e onde é que você precisa de ajuda. Você vai fazer isso sem compromisso, você não precisa comprar nada, não, sem pressão, só a verdade. Mas precisa ser agora. Não dá para ser semana que vem, não dá para ser mês que vem. Tem que ser agora, porque agora significa 60 dias. E cada dia que passa é um dia a menos para chegar a essa transição. E antes de encerrar, eu quero que você entenda o contexto completo da reforma tributária. Porque 2026 não é o fim. Eu estou correndo agora porque vou terminar. Não. 2026 é o começo de uma jornada que vai durar 7 anos. Em 2026, esse piloto, esse teste com CBS 0,9%, IBS 0,1%, vai ter só lucro real e lucro presumido, Simples Nacional vai estar dispensado. O foco aqui é testar a operação e fazer caixa. Em 2027, aí vai começar para valer a CBS, ela já pleno pulmão, 8,7, ainda nem se tem ainda essa alíquota.
vai ter o imposto seletivo que vai começar, o Simples Nacional já vai ter algumas mudanças, a apuração assistida já vai começar, split payment vai começar. Ó, como 2027 vai ser importante. 2029 até 2032 começa uma transição gradual do IBS. Ele vai crescendo progressivamente, enquanto o ICMS e o ISS vão diminuindo proporcionalmente. As empresas vão ter ajuste no seu capital de giro todo ano. Em 2033, aí a gente já chega no IVA dual completo. Né? Vai ter só o IBS e o CBS, sem o ICMS e o ISS que já vão estar extintos. Vai ser um sistema totalmente novo. Por isso que se preparar em 2026 é tão importante. Você tem um ano com alíquotas baixas para aprender, para errar, e quando errar, errar pouco, e ajustar e corrigir. Antes de chegar a 2027 com a CBS cheia, com imposto seletivo e com split payment. E olha, esse é o último episódio dessa série da reforma tributária, mas não é o fim da jornada. A Mix Fiscal vai continuar produzindo conteúdo sobre reforma tributária, vai continuar fazendo updates da legislação, estudando os cases de implementação, os erros que os outros estão cometendo, para você não cometer. A gente vai continuar fazendo conteúdo sobre as melhores práticas. Então, continua inscrito aqui, ativa o sininho, porque a reforma tributária ela não termina em janeiro de 26, ela vai até 2033. E a gente vai estar aqui com você durante todos esses anos. Eu quero te agradecer, sério, de verdade, por ter assistido esses 12 episódios, por ter confiado na nossa empresa e no nosso conteúdo. Quero te agradecer por ter investido o seu tempo, que eu sei que é super escasso, é raro, mas se você chegou até aqui, você precisa saber que você está no top 5% das pessoas mais preparadas do Brasil. 95% não teve oportunidade de assistir essa série, não sabe o que você sabe, não tem o roteiro, o caminho que você já tem. Então agora, executa. Não deixa esse conhecimento virar só teoria, só alguma coisa que está na sua cabeça. Você não deixa isso guardado, sabe? Você começa a trabalhar, chega no dia seguinte, 8 horas da manhã, bora! Começa a executar. Semana 1, dia 1, qual a primeira tarefa? Eu vou fazer auditoria de cadastro. Vai lá, executa, delega, faz. Você tem tudo o que precisa para estar no grupo que prospera. Eu acredito em você. A Mix Fiscal acredita em você. Agora, você precisa acreditar em você. Baixa aqui na descrição do vídeo, tem um checklist para esses 60 dias. Agenda um diagnóstico com os nossos especialistas e bora trabalhar. Nós nos vemos em 2026, depois em 2027. Do outro lado, já com essa reforma funcionando, com a sua empresa não só viva, mas prosperando. Esse é o nosso compromisso. Conta com a gente.